Capítulo 735, Filha Pródiga 1. Para piorar as coisas, cada descoberta era mais difícil do que as anteriores e, como era o primeiro refinamento corporal que Lita experimentaria com um núcleo azul, ele não podia correr o risco, não com sua força vital já quebrada. Eu estava pensando nas palavras de Yondra, ela na verdade nos deixou uma grande pista sobre a fundição de runas que ignoramos até agora. Pensamento de Lita. Ela usou nossa armadura Skinwalker como exemplo, dizendo que após o processo de bonding, o fluxo de mana do Orixá Okun se torna muito vigoroso para ser forjado. O que significa que as runas devem ser aplicadas antes de unir o material com cristais de mana. Lee tirou a espada e o livreto que havia adquirido de Urioli de seu bolso. Enquanto esperamos que Orion cumpra sua parte do acordo, podemos começar a fazer experiências com as espadas. Afinal, temos 2 projetos e podemos até experimentar os padrões do livro. Bem, sim, mas todas essas são runas antigas. Quer dizer, a espada adamantio de Odin é muito melhor do que o adereço de ensino que encontramos, mas suas runas são ainda mais antigas. Os materiais necessários para os experimentos são baratos, mas temo que possamos simplesmente perder nosso tempo e aprender métodos desatualizados. Solos respondeu. Verdade, mas podemos tentar experimentar com as novas runas que conhecemos e ver como o resultado é diferente. Orion não está errado quando diz que é improvável que alguém nos aceite como discípulos. Duvido que a Hydra nos aceite sem amarras, então quanto mais sabemos antes de conhecê-la, mais conhecimento podemos extrair dela, mesmo que apenas por algumas dicas. Lid passou o resto do tempo até o almoço na biblioteca Ernas, consultando tomos sobre guardiões. Matrizes eram a única forma de magia que usava runas e, comparando antigas e novas matrizes, Lid poderia expandir o número de runas do livreto que ele foi capaz de converter em magia moderna. Girne e Camila voltaram para jantar com a família, mas como estavam tratando de um caso delicado, partiram logo em seguida, deixando Lid sozinho com suas preocupações. Ele teria adorado fugir e voltar para sua torre, mas cada vez que observava suas impurezas se aproximando de seu núcleo, ele se lembrava de quão pouco tempo lhe restava para uma recuperação completa. Não havia muito que ele pudesse fazer sem magia e, além disso, Kila também havia proibido todos os tipos de exercícios físicos para ele. Este vai ser o dia mais longo da minha vida, ele gemeu. Isso não é verdade. Você pode passar seu tempo com Gloria e Quilla, ou você pode ligar para a Tria. Quero dizer, há quanto tempo vocês 4 não fazem algo juntos? Solos objetou. Pelos deuses, Lit, você está maravilhoso, Fria disse. Quando Killa me disse que você estava à beira da morte, voltei para casa o mais rápido que pude, mas você parece muito elegante. Lit já havia recuperado o peso perdido, mas seu corpo havia se reconstruído melhor do que antes, com o resultado de ele estar menos magro e mais musculoso do que antes. Ele suspeitava que Quilla estava certa e que suas 2 forças vitais de alguma forma se comunicavam. Seus músculos não estavam muito mais grossos do que antes, mas muito mais densos, como se estivessem em sua forma híbrida para não serem prejudicados pelas escamas. Fria, é tão bom ver você. Não só porque você é ainda mais quente do que eu lembrava que era, mas também porque estou entediado pra caramba. Você está vindo para mim. Ela deu uma risadinha. Porque o elogio parecia um pouco honesto demais para nossa encenação usual. Algo de ruim aconteceu entre você e Camila. Sim, foi. Por causa dos meus ferimentos, só podemos abraçar e dar as mãos, apesar do fato de não nos vermos há quase um mês. Desculpe se eu te deixei desconfortável. Lee preferiu não abraçá-la dessa vez, limitando a saudação a um aperto de mão. Ele já tinha dores de cabeça o suficiente com Camila. Bem, vamos buscar minhas irmãs. Nós 4 temos muito que colocar em dia. País livre de Lamart. Além das fronteiras orientais do Império Gorgona. Nunca ousei sonhar que esse dia se tornaria realidade. Bitra, disse a abominação híbrida Raiju Goblin. Agora que ela havia se mudado para o quartel-general do mestre e tinha recebido o posto de mestre de forja, ela passou o último mês praticando as habilidades que naquela época lhe renderam o título de governante das chamas.
Era a maior honra que um mestre de forja desperto poderia receber e só poderia haver um por geração. No entanto, como agora Mitra era uma abominação Eldritch imortal, ela teria todo o tempo de que precisava para alcançar a perfeição. Havia tantas coisas que ela havia esquecido e mais ainda obscurecidas em sua memória. Mesmo depois de consumir seu eu original, seu corpo e mente híbridos ainda não tinham se estabilizado completamente. Ainda assim, mesmo que o mestre não tivesse ideia sobre runas ou como fundir metais muito poderosos, havia muito pouco que sua rede de conexões humanas e de abominação não pudesse fornecer Mitra. Depois de incontáveis explosões e tendo desperdiçado quase 1 tonelada de precioso ferro preto, Mitra finalmente completou sua primeira arma Orichalcum. Isso faz de nós dois. Shenagrosh não compartilhava nem um pouco do entusiasmo de Mitra e nem mesmo sua voz. Shenagrosh passou o último mês apenas comendo e treinando no uso das chamas de origem sob a insistência de Mitra. De acordo com seu mestre de forja residente, suas chamas podem ser usadas para refinar qualquer tipo de material em sua forma mais pura, concedendo aos itens encantados feitos de tais materiais propriedades surpreendentes. O mestre e Shenagrosh mantiveram esse conhecimento para si e proibiram Mitra de compartilhá-lo com qualquer outra pessoa. Mesmo para as abominações mais antigas, tal segredo era desconhecido ou bem guardado. O mestre ordenou que Shenagrosh ajudasse sua recém-descoberta irmã com o melhor de suas habilidades, pois logo as coisas iriam piorar. Os Eldritchs que não participaram do projeto de hibridização de monstros estavam com inveja daqueles como Shenagrosh, que alcançou o próximo nível enquanto eles ainda estavam presos em sua forma antiga e todos os outros planos do mestre ainda não deram frutos. Além disso, eles estavam com medo dos clones que haviam derrotado seus originais e agora estavam escondidos à vista de todos, talvez conspirando para se alimentar de seus parentes mais fracos. O mestre estava ciente de que apenas o poder poderia manter um bando tão rude na linha e artefatos poderosos os ajudariam a reafirmar sua autoridade. Shenagrosh sempre usou as chamas de origem apenas como meio de ataque contra aqueles burros ou lentos o suficiente para ficarem em seu caminho. Afinal, eram apenas chamas, portanto, fáceis de desviar em comparação com um feitiço que ela podia mover-se livremente à vontade. Mitra ensinou que, assim como os feitiços, as chamas de origem podem ser controladas, para que não destruam, mas purifiquem. O problema era que Shenagrosh não tinha ideia de como fazer isso e Mitra tinha apenas explicações vagas para oferecer a Shenagrosh com base em suas memórias. Shenagrosh destruiu uma montanha de minérios antes de entender o que ela deveria fazer e quase morreu no processo. Usar muitas chamas em um curto período de tempo enfraqueceu sua força vital a ponto de quase quebrá-la. Capítulo 736, Filha Pródiga 2. Shenagrosh ficou horrorizada ao descobrir que executar apenas mais uma respiração teria aleijado sua metade Troll, forçando-a a voltar a ser apenas uma abominação Eldritch em questão de algumas décadas. O mestre usou todas as suas habilidades para salvá-la e proibiu-a de usá-las de uma forma tão estúpida. Depois que ela se recuperou, Shenagrosh foi forçada a aprender magia de luz de nível 5 para manter sua própria força vital sob controle. Depois disso, ela passou todo o tempo como fornalha de Mitra, ganhando a eterna gratidão do Raiju e a zombaria de seus colegas. Para um ser de vários séculos, sentir-se primeiro ignorante, adoecer, finalmente, ser motivo de chacota, estava longe de ser uma experiência agradável. Isso é bom? Shenagrosh perguntou. Me diz você. Mitra entregou a ela o que parecia um conjunto de garras de dragão. Eu fiz isso para que você possa usá-lo tanto na sua forma humana quanto na de dragão. Eles crescerão de tamanho com você. A luva prateada tinha 6 cristais mágicos roxos embutidos em sua superfície, um para cada dedo e um no meio. Brilhava tanto que Shenagrosh mal podia acreditar que não era feito de puro adamantio. Assim que ela o imprimiu com mana, ela pôde sentir seus vários encantamentos pulsando nas pontas de seus dedos. Pai dos dragões. Essa coisa é melhor do que minha valiosa lâmina de adamantio, disse Shenagrosh. Esse é o melhor elogio que eu poderia esperar. Mitra deu uma risadinha como uma garotinha.
Onde você achou isso? Comprei de um mestre pelo preço de um pequeno reino há 800 anos. Bem, então é normal, Mitra disse, virando melancolia. Naquela época, as runas eram altamente ineficientes e se o adamantio não tivesse sido purificado, provavelmente seria uma porcaria. Shenagrosh não era mesquinha, mas ouvir sua arma mais poderosa, com a qual ela havia matado incontáveis despertos, sendo chamada de merda, machucou profundamente sua carteira. Eu tenho uma pergunta. Embora eu tenha recuperado a maioria das minhas habilidades, eu ainda não consigo usar revigoramento, acumulação e nem mesmo visão de vida. Há algo de errado comigo? Perguntou Mitra. Não, estou no mesmo barco e não tenho ideia de como consertar isso. Shenagrosh suspirou. Quanto tempo antes que você possa trabalhar em coisas boas como Aramantio e Davros? Depende. Quanto tempo antes que você possa purificá-los em vez de apenas derretê-los ou, pior ainda, vaporizá-los? Mitra respondeu. Oh, foda-me de lado. De novo com essa porcaria. Sério, irmã, precisamos de uma pausa. Mas o mestre disse. Mitra não estava realmente interessada em seguir ordens, mas depois de desejar sua forja por séculos, ela usaria qualquer desculpa para praticar sua arte. O mestre pode ir se foder por tudo que eu me importo. Você continua fabricando armas para nós, híbridos, devemos cortar a rebelião pela raiz. Vou procurar uma solução para nosso problema comum. Shenagrosh estava cansada de estudar e aprender sobre suas novas habilidades. O problema de ter evoluído é que ela não sabia nada sobre seu novo eu, o que a fazia se sentir uma criança novamente. Com isso, o medo voltou. Na época em que Shenagrosh era apenas um virgulinho, ela desistiu de sua metade dragão para evitar o aborrecimento que isso implicava. Então, quando ela tentou mais tarde alcançar um núcleo roxo, ela falhou miseravelmente e se tornou uma abominação. Shenagrosh estava com medo porque o passado do qual ela havia fugido por séculos estava finalmente a alcançando. Eu sou a porra de um dragão de novo e tenho que estudar novamente. Isso não é um bom presságio. E se eu falhar? Sempre falhei em tudo que fiz. O mestre nos considera Eldritches como o topo da escala evolutiva, mas para mim, somos apenas os reis dos perdedores. Perdemos nossos corpos, nossos poderes despertos, e até Mogar nos deu as costas. Eu esperava nunca mais ter que fazer isso, mas se há algo que aprendi depois de passar décadas com o mestre, é que não há nada de errado em pedir ajuda. Shenagrosh voou por centenas de quilômetros até encontrar uma pequena ilha no meio do oceano. Em seguida, ela lançou todas as suas melhores matrizes para impedir que alguém seguisse seu sinal ou localizasse sua posição. Só então ela tirou o amuleto de comunicação do bolso Omni. O que Lith chamou de dimensão de bolso foi referido por outras criaturas como um bolso Omni. Ao contrário dos itens dimensionais comuns, uma vez que alguém imprimiu um bolso Omni, eles podiam acessar sua dimensão de armazenamento mesmo que não o carregassem consigo. Isso tornava seu dono imprevisível e geralmente apenas seres antigos e poderosos como Shenagrosh tinham um. Eles eram tão raros que nem mesmo Shenagrosh havia encontrado nem comprado os céus. Era seu presente de maioridade, a única coisa que ela havia deixado de seu passado junto com seu amuleto. Seus olhos ficaram marejados quando ela viu que apenas um punhado de runas de comunicação restavam. A mãe dela havia desaparecido primeiro, depois suas amigas e até alguns de seus irmãos. Ela não tinha usado seu amuleto humano por séculos, muitas memórias estavam ligadas a ele. Ela ativou a primeira runa com a qual imprimiu, que pertencia a quem lhe dera o amuleto, junto com seu bolso Omni. Oi, pai. Sou eu, Zoret. Como você está? Sugar Plum, você está viva. Você não tem ideia de quantas vezes eu tentei ligar para você ao longo dos anos, Leigain disse. Ele não tinha ouvido falar de Zoret em muito tempo. Ela era uma de suas primogênitas e Leigain a considerava uma das maiores falhas de sua vida. Ela rejeitou seu legado primeiro e depois seus ensinamentos, trilhando um caminho de autodestruição antes de partir o coração de sua mãe. Gabinete do comandante Berial, cidade de Belius.
Já ouvi os relatos de todos os sobreviventes de Kula, pelo menos aqueles que fazem algum sentido, exceto o seu, o dos Ernas e o do Ranger Veren, disse o comandante Berion, tamborilando os dedos sobre a mesa. Ele era um homem de 30 e poucos anos, com 1,8 metros de altura, cabelos e olhos negros como azeviche. Seu uniforme azul claro mal conseguia conter seu corpo musculoso, dando a cada um de seus movimentos uma impressão de força. Na frente dele estava Morouk Ali, o Ranger classificado em primeiro lugar entre os veteranos e pronto para receber dispensa honrosa para retornar à vida civil. Você é quem mais lutou ao lado de Veren e você é o único que não foi capturado ou morto. Portanto, seu relatório é de extrema importância para avaliar o valor do Ranger Veren e o perigo que Kula representava ao reino. Morouk contou a Berion sua versão da história, omitindo partes como sua natureza como uma besta imperador, os segredos de Litquila levando a melhor sobre ele chutando nas bolas, é claro. Minhas conclusões finais são as seguintes. Todas as ruínas de Odin deveriam ser classificadas como zonas de perigo. Chegamos bem perto de ter aqueles loucos se infiltrando em nosso país e duvido que alguém tivesse notado até que fosse tarde demais. Quanto ao Ranger Veren, os relatórios anteriores sobre ele subestimam muito seus talentos. Eu o vi destruindo golems mais fortes do que qualquer coisa que já enfrentei antes, como se estivesse matando moscas. Não me interpretem mal, ele sangra como você e eu, além de uma emboscada bem planejada pode colocá-lo em um canto. Mas dê a ele um pouco de vantagem e ele vai transformá-lo em 1 quilômetro. Além disso, no custo de soar repetitivo, golems. Continua no próximo vídeo.